Não gosto de pontos finais. Sou o homem das reticências. Gosto de ser reticente. Dói ser assim, mas eu gosto. Não da dor, mas do infinito que cabe nos 3 pontinhos quietos, calados, mudos, pensantes. Meu nome é Alan Eugênio Dantas Freire, Alan Dantas. Nasci em Açu, no Rio Grande do Norte, a terra da poesia nesse estado tão rico em cultura, literatura e tradições. Nasci a 1º de junho de 1983, então hoje sou um artista de uns seus 37 anos, caminhando muito pertinho aí já dos 38. E a minha construção enquanto artista, na verdade, nasce com o meu nascimento, com as minhas relações na minha casa. Eu sou neto de poeta Manuel Calixto, sou filho de poeta, professora Lurdinha Calixto. Meu pai também, João Eugênio Freire, carinhosamente chamado por Tião, também foi ator ao longo da vida. Então, na minha casa, a arte sempre acompanhou, de alguma forma, a educação dos filhos de Lurdinha e Tião. Seja na música, seja nas expressões, em outras expressões artísticas, como a literatura, o teatro. Meu pai era uma pessoa que lia muito, minha mãe era professora de português, e isso acabou me constituindo gente de cultura, gente de arte. Então eu me lembro muito bem de meu pai ouvindo muitas vezes Raul Seixas aqui na sala desta casa. Desta casa fica na Rua da Pista, aqui em Açu. E tudo entrava por essa casa. As pessoas entravam e saíam da minha casa, uma frequência bem presente, e eram elas também nessas diferenças, procurando minha mãe para escrever algum texto, para corrigir algum outro. Foram essas diferenças que habitaram a minha casa que me fez perceber o cuidado com o detalhe, o cuidado com aquilo que poderia ser banal, mas que se torna assim um espetáculo na vida. Esse é o sentimento que eu trago nas expressões artísticas que hoje represento. Então eu sou professor e psicólogo hoje, mas além de professor e psicólogo, eu sou poeta, sou músico, sou cantor, né? Sou artista. De maneira mais objetiva, a arte entra na minha vida na minha infância, quando eu ganho uma máquina de datilografar do meu pai. E aí era uma máquina velha, né, que ele tinha pegado tipo de segunda mão, e eu sempre fui fascinado por máquinas de datilografar. Então o som era muito gostoso, é quase um ASMR nos dias de hoje, né? Era uma vivência muito bonita estar ao lado dos meus primos, por exemplo, produzindo seus trabalhos da escola, né? Ou mesmo do meu pai, que gostava, vez ou outra, de escrever. E aí eu também fui criando gosto por isso e passei a usar a máquina de datilografar para escrever poemas. Eu lembro que essa construção, né, da poesia na minha vida era uma construção que eu sempre delegava à minha mãe o olhar. E ela lia, me elogiava sempre, né? E ao fim eu pedia para que ela assinasse aquele poema, porque era como se ela fosse testemunha do meu momento criador, né, do meu momento artístico. Então essa é uma lembrança que me faz perceber que esse poeta que sou hoje, na verdade, acontece desde criança. Ouvindo meu avô Manuel Calixto nas calçadas da Monsenhor Júlio, eu aqui mesmo em casa recitar seus poemas cheios de tanta graça, né, de tanto humor. E lendo também. A minha casa sempre foi esse lugar de muitos livros, como é hoje. E aí, certamente isso me fez poeta, né? Além de nascer na terra da poesia no Rio Grande do Norte, que é Açu. Aos 14 anos eu pensei em me tornar padre, porque também a igreja era esse lugar em que a arte acontecia para mim de forma muito expressiva. Eu lembro que toda a missa, o cuidado com o rito, né, a forma como o padre elevava a hóstia, né, tudo aquilo para mim era espetáculo, era apoteose. E eu entrei no seminário aos 14 anos, tentei participar de um coral, eu gostava de cantar, embora fosse bastante desafinado. E quando eu percebi, eu já estava tomado pela arte musical,
Eu comecei a cantar na igreja, fui reprovado para um coral lá no seminário, inclusive, à época. E eu lembro bem que o regente dizia que, ele me disse a seguinte expressão: você nunca vai cantar bem na vida, né? E aquilo eu levei como uma missão, eu preciso cantar bem. No primeiro momento, cantar bem era para cantar na igreja mesmo, né? E eu gostava muito de cantar músicas religiosas, músicas católicas. Cheguei, inclusive, a lançar um CD religioso na festa de São João Batista, a festa do padroeiro de minha cidade. Depois disso, acabei desistindo da ideia de ser padre, mas continuei na igreja, continuei cantando e fui aperfeiçoando a música, né, a forma de cantar. Participei de corais aqui de Açu, né? Nós tínhamos um coral municipal que era incrível, né? Que eu lembro hoje com saudade mesmo. Era um coral que se apresentava em encontros de corais em outros estados, né? E ali eu comecei a estudar melhor a minha voz. Isso me ajudou também a criar, junto com Ceissa de Ivan Pinheiro, uma mulher que tem uma voz linda aqui em Açu, e Betânia, uma outra mulher de voz linda, nós criamos, e Maricelma, que é uma tecladista, né, uma pianista incrível, nós criamos um grupo para cantarmos nos casamentos. E aí sim, eu comecei a me dedicar muito mais. E lá na medicina veterinária eu dei uma pausa na vivência artística, porque também não tinha tempo, né? Eu tinha que me dedicar bastante ali ao estudo. Mas a arte me fez parar, sentir sua saudade e dizer: não, eu preciso voltar, né? E eu lembro que eu vivia já desde cedo também muitas experiências com teatro escolar. E essa época, quando eu desisti de medicina veterinária, eu disse à minha mãe que queria ser ator. E foi quando eu fui para Natal. Fiz cursos técnicos de teatro em duas escolas, na Arte Estúdio e na BSB Arte. Nós apresentamos espetáculos na Casa da Ribeira, no Teatro Alberto Maranhão e em outros espaços culturais de Natal e de outras cidades do estado. Inclusive, nós viemos a Açu para apresentar a peça Mulheres de Chico lá na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, aqui o campus de Açu, campus avançado do prefeito Walter de Sá Leitão. E aí eu me apaixonei pelo teatro, né? Tentei ingressar em artes cênicas na UFRN, ingressei, fui aprovado, mas acabei não me dedicando ao curso. Depois de um tempo percebi que o sonho de ser padre havia voltado e eu precisaria talvez fazer filosofia. Então foi essa a minha escolha. Eu fiz filosofia e fiz os 4 anos do curso, terminei, né? Mas durante o curso a arte mais uma vez me toma. Foi quando lá na UERN eu criei, junto com a professora Vera Porto e outros alunos interessados ali no processo do curso de filosofia, mas também alunos de outros cursos, curso de história, ali especialmente da FAFIC. E nós criamos o grupo Filosofarte. Era um grupo que unia filosofia e arte de modo muito bacana. Nós apresentamos Creonte conta Antígona, que foi uma adaptação livre da obra Antígona de Sófocles. Nós apresentamos Entre Quatro Paredes, de Sartre, enfim, e foi uma experiência enriquecedora demais. Ali eu via mais uma vez, né, que a arte jamais seria algo apartado de mim. Terminei filosofia, continuei lecionando, porque eu já havia começado a lecionar desde a época de medicina veterinária, né? Lecionava língua portuguesa e literatura. E aí, quando eu volto para a Açu, eu me dedico bastante aos espetáculos de teatro, dos grandes espetáculos da escola, o Educandário Nossa Senhora das Vitórias. Além disso, comecei a cantar em barzinhos, né? E comecei lá em Mossoró, ainda fazendo filosofia. Eu era acompanhado por Anderson, maravilhoso, por Diego Nunes, né? E foi lá também o lugar em que eu acabei fazendo laços, né, com grandes artistas como Daiane Nunes, Diego Nunes, Anderson, Nida Lira, Kelly Lira, Gabriela Mendes, né? Gabriela Mendes, a minha proximidade com ela é mais recente, mas eu lembro que esse período foi muito importante para que eu também desejasse ser cantor. Eu sempre fui assim, essa pluralidade e querer ser tudo ao mesmo tempo. Aqui em Açu, então, comecei a cantar também, a fazer som de barzinho e, ao mesmo tempo, fazendo mestrado em Natal, mestrado em estudos da linguagem.
Então eu tinha essa vida, a minha vida sempre foi um pouco dividida entre a academia e a arte. Em alguns momentos eu consegui unir essas duas coisas, mas em muitos também não, né? E sempre escrevendo, né? Ao longo do tempo, além de escrever textos acadêmicos, eu também escrevia poemas. Isso resultou, né? Eu, depois de muito tempo, resolvi publicar meu primeiro livro de poemas, que é Todo Grito é Poesia, pela editora Cactus, aqui de Açu, né, do grande professor Costa. Em Açu, então, esse trabalho com a arte foi cada vez mais se aproximando, seja na direção artística de espetáculos escolares, né? Seja na produção de materiais de cultura, na música ao vivo que eu acabava fazendo e ainda faço, né? Faço até hoje, nos barzinhos de Açu, até chegar o ano de 2016, que foi um ano muito difícil, foi o ano em que minha mãe, a professora Lourdinha Calixto, faleceu. E essa foi sem dúvida a grande vírgula da minha vida, que eu cheguei muitas vezes a pensar que seria um ponto final. A saudade dói imaculada, destrona o homem que eu era, vasculha na alma às pontadas o gosto ímpio de fera. A saudade vagueia bem perto, por ruas que jamais visitei. Lembra o colo, o cheiro eternos da senhora que eu tanto amei. A saudade me torna piegas, romantismo de filho que às cegas se deixa sofrer por amor. A saudade recorda o seu rosto, dulcíssimo e severo imposto, do amor que seu peito plantou. E aí, durante a minha estada em Mossoró, eu fui convidado pela Academia Açuense de Letras a ocupar a cadeira número 10, tendo por patrono o jornalista João Carlos Vanderlei. Para mim, estar na academia hoje é, além de um reconhecimento, acredito que mais do que eu fui e sou enquanto artista, mas também do que minha mãe representou para esta cidade. Estar na Academia Açuense de Letras é também um lugar que me faz entrar em contato cada vez mais com as pessoas que produzem poesia em Açu, que movimentam a cultura. Ainda na adolescência, eu lembro também que eu participei muito desse processo de correção de textos, de elaboração de textos junto à minha mãe. Inclusive, nós publicamos um livro juntos, que foi Viva a Língua, Português e Redação Sem Estresse para Concursos e Vestibulares. Esse sem estresse é ótimo, porque é a cara de minha mãe e a minha identidade também enquanto professor hoje. É ter a experiência da aula como um encontro de possibilidades para sorrir também, né? Para ser feliz. Isso foi o que minha mãe sempre me ensinou e isso é também o que eu acabo vivendo hoje. Quando eu comecei a trabalhar como professor, fui lá no Educandário Nossa Senhora das Vitórias, eu comecei a me identificar muito com esse processo. Eu me tornei um professor apaixonado pela sala de aula. O Educandário, inclusive, é sempre a minha referência de educação, porque foi o lugar em que eu pude beber da água, né, primeiramente. E lá eu tive a experiência de lecionar língua portuguesa, redação, literatura, mas ao longo da vida a minha história com a educação também permeou outros lugares, como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde eu fui professor substituto por 3 contratos, a Universidade Federal Rural do Semiárido, onde eu também fui professor durante 3 contratos, professor substituto, a Faculdade Católica Nossa Senhora das Vitórias, que hoje tem o nome de Facesa, né? Mas no início eu compus a sua equipe pedagógica, enfim, e diversos outros lugares que foram me fazendo professor, e esse professor que sou agora, né? Apaixonado cada vez mais pela sala de aula, por lidar com a linguagem em todas as suas expressões o tempo todo. Hoje eu estou no doutorado em Estudos da Linguagem na UFRN, eu trabalho com as práticas culturais pretas, especialmente com racismo religioso elaborado contra os povos de terreiro, e aí o movimento decolonial que disso nasce. E continuo cantando, né? Continuo produzindo teatro. Hoje também participo do grupo Diversos, um coletivo de arte e cultura que nós temos aqui em Açu, formado por 5 artistas, estou me incluindo já, né? Mas 5 artistas muito dedicados a movimentarem a cultura em Açu. O coletivo Diversos tem essa característica, de fato, da diversidade. Nós somos muito diversos entre si, no grupo,
mas nós também temos o olhar para a diversidade na produção que realizamos. E é um prazer gigante estar também no Coletivo Diversos hoje. Hoje também atuo como psicólogo na psicologia clínica, né? Especialmente comecei este ano de 2022. E também no consultório eu percebo que a arte acaba sendo o meu fio, acaba sendo a minha lente para olhar para o outro. A cidadezinha grita para dentro. Labirintos, canos e becos, armadilhas, talvez. Lábios, panos e ecos tampados por nosso lençol bento. Ilhas? Não sei. Estamos presos entre paredes que carregam postes de honestidade, sinceridade? Não sei. A cidadezinha grita. Nos entornos se agita a mulher que perdeu a criança, a puta com suas mortas lembranças, o bêbado com seu ar de infância. O bar está vazio? Não sei. A cidadezinha grita. É isso então, eu espero ter conseguido fazer um resumo aí da minha vida, um pouco da minha história. Existem muitas outras coisas para contar, eu tentei me dedicar aqui ao meu ser artista. Quero agradecer ao governo do estado do Rio Grande do Norte pela iniciativa do prêmio Glorinha Oliveira. Ser contemplado com um prêmio que tem um nome tão gigante como o de Glorinha é algo que realmente me honra muito. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, além dos vídeos que eu tenho aí cantando por aí, né, nas redes sociais, lá no meu Instagram, Dicas do Delícia, também pode adquirir o meu livro, Todo Grito é Poesia. Foi um livro publicado em 2022, diagramado pela editora Cactus, né, com muito cuidado, impresso também pela Cactus e pela Wiclap. E acho que é uma expressão honesta daquilo que eu sou e da minha construção enquanto poeta. É isso.